Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem achou, fala amém bem alto. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: em dia subsequente, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão. Parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Até aqui, essa mãe, que a Bíblia não diz o nome, a Bíblia chama ela de viúva. Viúva de uma cidade chamada Naim. Nesse texto que nós lemos, essa mãe é uma mãe que estava sofrendo. Eu acho que quase todas as mães sofrem, irmãos. Mas o sofrimento dessa mãe é o pior de todos os sofrimentos, porque a ordem natural da vida é que os pais morram primeiro do que os filhos. Mas nessa história o filho foi embora primeiro do que a mãe. E a mãe já tinha perdido o seu marido. Ela era viúva. E aqui agora estava com o seu filho levando ao sepultamento. E nesse texto que nós lemos, eu fico só imaginando a cena, tá, irmãos? Eu fico imaginando a cena. A Bíblia diz que havia uma multidão com Jesus. Imaginem, vinha uma multidão de pessoas com Jesus, discípulos. Vinha uma multidão de Jesus, aqueles que estavam em busca de um milagre. Vinha uma multidão com Jesus, aqueles que estavam querendo ouvi-lo para aprender. Vinha uma multidão com Jesus, aqueles que estavam com fome. Vinha uma multidão com Jesus, aqueles que estavam enfermos. E vinha essa multidão. E na entrada da cidade encontra-se uma outra multidão. E essa outra multidão é uma multidão de pessoas que estavam levando um velório, um caixão. E essas duas multidões se encontraram. Uma multidão cheia de vida da palavra, de vida dos milagres, de vida dos céus e do reino de Deus, de vida de esperança, de vida de transformação, de metanoia, de salvação. E vem uma outra multidão. E a outra multidão era os amigos dessa senhora, dessa viúva. E nessa multidão vinham provavelmente os que choravam, os amigos, os vizinhos, todos aqueles que eram do relacionamento daquela viúva. E essas duas multidões se encontraram. A Bíblia diz que Jesus para diante daquela multidão. No versículo 13 da minha Bíblia diz que ele teve compaixão daquela mulher. Ele se compadeceu dela. Compaixão é a mesma palavra da origem se colocar no lugar, empatia. Eu não sei se você já viu alguém sofrendo e você chora junto. A palavra do Senhor diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Jesus olha para aquela mulher e ele se coloca no lugar dela. Ele se coloca no lugar dela como alguém que perdeu um filho e que está levando agora para sepultá-lo, para enterrá-lo. E na cultura judaica, uma mulher viúva, ela era sustentada pelo filho. E o filho dela havia morrido. E ela provavelmente passaria necessidades. Jesus encontra aquela mulher e na minha Bíblia diz que ele se compadeceu, no versículo 13. Que ele teve empatia, que ele teve compaixão. Deixa aberta a tua Bíblia. E Jesus fala uma palavra, uma frase que é impossível. Irmãos, nem eu, nem você e nem ninguém é capaz de dizer essa frase que Jesus disse para uma mãe que perdeu o filho. Só ele pode dizer essa frase. Que frase que é? Não chore. Imagina que você vai no velório de alguém, de uma mãe, e você olha para a mãe e diz assim para ela: não chore. Como não chore? Como assim não chore? Eu perdi aquele que eu amo, como assim não chore?
Eu perdi aquele em que eu dei a luz. Como assim não chore? Meu futuro, como assim não chore? Minha alegria, a minha esperança, o meu amor. Porque só mãe sabe o que sente por um filho. Jesus diz para ela: não chore. Versículo 13. Nenhum homem na terra, nenhum anjo no céu e nenhum demônio do inferno tem poder para dizer para uma mãe: não chore. Uma mãe que perdeu o filho. Mas o Filho de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que tem toda a autoridade sobre os céus, sobre a terra e sobre o inferno, aquele que trouxe e traz à existência as coisas pelo poder da sua palavra, aquele que tem e diz a tempestade acalma e ela se acalma, aquele que diz ao vento emudece e ele emudece, aquele que diz haja luz e o sol venha a existir. Ele se encontra com aquela mãe e ele diz para ela: não chore, porque antes do milagre vem a promessa. Quem crê nisso dá um amém? Antes do milagre veio a promessa, e a promessa para aquela mulher era: não chore. Jesus, a Bíblia diz no versículo 14 que Jesus para a multidão, para o velório, aqueles que conduziam os jovens, e Jesus chega diante daquele caixão e coloca a mão e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, eu já falei isso aqui na igreja, mas eu vou repetir para que vocês entendam. A ordem do Senhor, os demônios obedecem. A ordem do Senhor, a natureza obedece. A ordem do Senhor, as enfermidades obedecem. A ordem do Senhor, os mortos obedecem. Tão difícil quanto dizer para uma mãe: não chore no velório, era dizer para aquele jovem: levanta-te. E claro que eu não quero aqui criar um clima de a gente fique triste, porque hoje é dia de alegria e homenagem às mães. Eu não quero que vocês fiquem pensando no velório, não, pelo contrário. Mas eu quero que vocês, filhos, e vocês, mães, não esperem chegar a extremos grandes para você valorizar aquilo que realmente tem valor. Eu posso te afirmar que no final da vida, as pessoas não dariam mais um ano de vida por um carro novo. Eu posso te afirmar que no final da vida, as pessoas não queriam mais um ano de vida para fazer uma viagem. Não, eu posso te afirmar que alguém no final da vida não teriam desejo de ter mais 6 meses para um projeto de trabalho. Isso foi feito uma pesquisa numa médica que ela trabalha na área de oncologia, que é doentes terminais, e ela sempre fez a mesma pesquisa para os pacientes dela: se você tivesse mais um ano de vida, o que você faria? E ela disse: eu abraçaria as pessoas que eu amo, eu beijaria as pessoas que eu amo, eu visitaria mais a minha mãe, eu abraçaria mais o meu pai, eu diria para os meus filhos o quanto eu amo, eu não perderia tempo com lutas, com dificuldades, eu diria para as pessoas que eu amo, eu passaria mais tempo com as pessoas que eu amo. E eu estou dizendo isso para que vocês não esperem o final da vida para valorizar as coisas que realmente têm valor. As coisas que realmente têm valor, por incrível que pareça, elas não custam nada. As coisas que realmente têm valor, elas não custam nada. É um abraço. Tua mãe está aí? Dá um abraço nela aí. É um abraço. É uma frase: eu te amo. Pensa, mãe, eu te amo. É um abraço, é uma frase, é uma ligação. Está longe a minha mãe, pastor, já perdi a minha mãe. Então você que é mãe, ensine os teus filhos no caminho ensine os teus filhos. Deixa eu correr, porque a gente ainda tem a Santa Ceia. A Bíblia diz no versículo 15 que Jesus restituiu, devolveu aquela mãe, devolveu para ela. Todo mundo que estava ao redor ficaram cheios de temor, glorificavam a Deus e disseram: o grande profeta se levantou entre nós. Sabe o que é interessante aqui? Que o amor de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus, o poder de Deus na vida daquela mãe, ela nem orou, ela nem jejuou,
Ela não leu a Bíblia aqui. Ela não deu 7 voltas. Mas Jesus olhou para ela e teve compaixão dela. Essa mãe aqui, eu vou dar o nome dela de a viúva agraciada por Deus. Amém? Então, se você já teve um filho, eu disse isso para o meu irmão hoje, no almoço. A gente foi fazer o almoço do Dia das Mães. Estava eu, minha mãe e meu irmão. E meu irmão perdeu, há menos de um mês, a esposa dele estava grávida, e ele perdeu a bebezinha. Ou bebezinho, não sei. E eu disse assim para meu irmão: você tem 2 filhos. Você não tem uma filha. Porque ele tem a Heloísa, que tem acho que 6 anos, 7 anos. 8 anos, quase que eu acerto. 6, 7, 8. A minha sobrinha tem 8 anos. E para todos nós o comum é dizer: eu tenho um filho. Mas aqueles que perderam um filho, não tem um, tem 2. Porque a minha Bíblia diz na história de Jó, que Deus deu a Jó o dobro de tudo quanto ele possuía. E Jó tinha quantos filhos? Quem lembra? 10 filhos. E aí Deus disse que deu o dobro para ele de tudo quanto ele possuía. E então ele teve mais 10 filhos. Então Jó na verdade tinha 20 filhos. Porque quando o nosso filho vai daqui para a terra, para os céus, nós não os perdemos. Eles voltam para o Senhor, mas eles são os nossos filhos. Então se você um dia já perdeu um filho, quando alguém te perguntar: você tem quantos filhos? Conte com ele também. Amém? Essa mãe é uma viúva cheia de graça. Agora vai lá em 1 Samuel capítulo 1. Vamos falar de outra mãe. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 26. Primeiro livro de Samuel. Vocês conhecem a história? Eu vou chamar essa mãe de a estéril, cheia de graça. Talvez você tenha o desejo de ter filhos, e talvez a tua madre esteja cerrada, como diz na palavra do Senhor. Mas eu creio que Deus pode abrir a madre. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26, 27 e 28 diz assim: e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias em que viver, pois do Senhor pedi, e a eles adoraram ali ao Senhor. Vocês conhecem a história de Samuel? Samuel foi o maior profeta que esteve em Israel. Aliás, profeta, juiz e sacerdote. Foi o homem que ungiu o rei Saul e o rei Davi. Foi um homem notável na sociedade. Mas foi uma resposta de oração de uma mãe estéril. E aí eu preciso dizer o que está em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todos os seus propósitos. Essa é uma mãe estéril. Sara era uma mãe estéril. Rebeca era uma mãe estéril. Mas de todas elas, Deus abriu a madre. Eu creio no Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Senhor e não há outro além dele. Essa mulher voltou para a igreja para agradecer. E aqui tem um aprendizado muito profundo. Ela agradeceu, primeiro, ela agradeceu ao Senhor, mas ela entregou antes de receber. Fala assim comigo: entregar antes de receber. Como assim, pastor? Essa matemática não fecha. Como é que eu posso entregar antes de receber? Então, irmão, isso aqui é ato de fé. Ana entregou Samuel ao Senhor enquanto ela era estéril. Senhor, se tu me deres um filho, eu te entregarei esse filho. E Deus ouviu a oração de uma mãe. Alguém já disse que uma mãe de joelhos, os filhos estão de pé. O presidente dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, disse que a mão que balança o berço são as mãos que governam a nação.
Então quem governa não é um filho, é uma mãe que educou aquele filho, é que colocou valores na vida daquele filho, é que transferiu para ele amor àquele filho. Vocês conhecem a história do maior cientista que já passou sobre a Terra, que é o Einstein? Ele estava na escola, não sei se vocês já ouviram essa história. Ele estava na escola e os diretores da escola chamou a mãe dele e disse: o teu filho não pode ficar aqui porque ele tem deficiência cognitiva e não dá para ele acompanhar os alunos, então a gente vai ter que tirar o teu filho dessa escola. E a mãe pegou o Einstein e levou ele para casa. E aí ele perguntou: mãe, o que aconteceu? Que disseram que eu não vou mais ficar naquela escola? A mãe disse assim para ele: filho, não tem nenhum aluno naquela escola que tenha a inteligência que você tem. Filho, não tem nenhum aluno naquela escola que tenha a capacidade que você tem. Filho, não tem nenhum aluno naquela escola, e nem mesmo os professores são capazes de te ensinar. Então eu vou te ensinar, filho. Eu vou te ensinar. E foi a primeira escola em casa, que hoje chama homeschool. Foi do maior cientista que já passou na terra. Uma mãe que educou, que cuidou e que preservou, que poderia ser um trauma na vida dele, tornou o homem mais notável nas ciências, por causa de uma mãe. Vocês conhecem a história de Susana Wesley, uma mãe que tinha 18 filhos, 18 filhos, e ela separava todos os dias 1 hora para orar. Às vezes a gente tem 2, não separa nem 10 minutos, porque não dá tempo, né? Ela separava 1 hora para orar todos os dias. Ela tinha 18 filhos. Naquela época não tinha rede social, internet, televisão, Facebook, nada disso. Ela tinha 18 filhos. E a Bíblia diz que ela educou 18 filhos. Daqueles 18 filhos, dois daqueles jovens, um chamado John Wesley, do século XVIII, sacudiu a Inglaterra com um dos maiores avivamentos que aconteceram naquele lugar. E ele aprendeu a servir a Deus com a mãe dele. Ele aprendeu a orar com a mãe dele. Ele aprendeu a servir com todo o seu coração com a mãe dele. A Bíblia fala de uma outra mãe chamada Eunice. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a gente não vai ler. Neto de Evódia, filho de Eunice, Timóteo, um jovem que foi pastor de uma igreja aos 18 anos de idade, por causa do exemplo da avó e por causa do exemplo da mãe. Talvez você não saiba da influência que você é capaz de gerar na vida do teu filho, mãe. Talvez você não saiba, mas parece que há uma ligação muito profunda entre mãe e filho, que não é explicável. Eu não consigo explicar isso. Não é que ele ama mais, não é que ele é mais apegado, não. É que Deus estabeleceu de uma forma sobrenatural uma influência tão poderosa que a mãe exerce sobre a vida do filho. Tanto que em Êxodo capítulo 20, no versículo de número 12, é o único mandamento que tem promessa: honra o teu pai e a tua mãe, e se prolongarão os teus dias sobre a terra. Se você honra a tua mãe, Deus lhe dá longevidade. Se você não honra a tua mãe, os teus dias na terra serão curtos. Deixa eu falar de uma outra mãe, uma mãe chamada Joquebede. A história está lá em Êxodo capítulo 2, não precisa vocês abrirem. Joquebede era uma mãe que havia recebido uma sentença no Egito, em que todas as crianças morreriam. E Joquebede recebe dos céus uma estratégia. Ela esconde o seu filho por 3 meses. E chegou um momento que não dava mais para esconder. Ela vai e pega o seu filho e faz um cesto para o seu filho. Até hoje, tem um cestinho aí? O nome desse cesto se chama Moisés. Tem algum Moisés aí? Levanta ali, Rafael, para eu ver o Moisés. Daí, levanta aí, todo mundo está vendo? O primeiro cesto foi fabricado por Joquebede. Ela fez de um material que eu não sei. Ela colocou piche e ela colocou o filho dela sobre o rio Nilo, mas estrategicamente, não para ele morrer, aonde aquele rio ia chegar na filha de Faraó. E aquela criança que estava sentenciada à morte, cheia de graça, recebe aquele cesto e se alegra. E uma das suas servas diz: você quer que eu arrume uma hebreia para cuidar do teu filho? Ela disse: quero. Me arruma alguém para trabalhar comigo.
E quem foi convidado para trabalhar com a filha de Faraó e criar Moisés? Quem foi convidada? Joquebede. Além de ser mãe, agora ela arrumou um emprego para cuidar do filho dela. Onde havia uma sentença de morte sobre a vida do filho, Deus livrou do mal. Eu não sei se já houve sentenças de morte sobre a tua casa, mas saiba que como Joquebede, se você entregar os teus filhos nas mãos do Senhor, ele será, não apenas viverá os livramentos de Deus, mas ele será levantado por Deus nessa terra. Moisés se tornou o maior estadista que já passou sobre a terra. Dizem os historiadores que Moisés tinha uma igreja de 1 milhão de pessoas. E como é que ele governou aquele povo todo? Com o que ele aprendeu com a mãe dele. Porque teve um momento no Egito que Faraó colocou ele contra a parede. Ele deixou a riqueza, ele deixou o palácio, ele deixou as iguarias para se tornar um escravo hebreu. E com quem que ele tinha tanta convicção, senão com uma mãe que cuidou, que educou, que orou e que transferiu para ele valores. Então Joquebede é uma mãe que salva o seu filho da morte. Sabe como é que você pode salvar o teu filho da morte hoje? De joelhos. Entregar ele nas mãos do Senhor todos os dias. Enquanto uma mãe ora, Deus dos céus inclina os seus ouvidos. Enquanto uma mãe ora, os livramentos acontecem. Enquanto uma mãe ora, as portas que seriam de destruição são fechadas. Enquanto uma mãe ora, Deus livra do acidente, do assalto. Enquanto uma mãe ora, Deus liberta. Enquanto uma mãe ora, Deus salva pelo poder de Deus. Seja como Joquebede, uma mãe que ora quando não tem mais saída. Ore e entregue ao Senhor. Seja como Ana, entregue a Deus antes de receber e depois vá só agradecer. Seja como a viúva de Naim, creia que Deus pode fazer coisas impossíveis. Quinta mãe, não precisa vocês abrirem, 1 Reis capítulo 3, versículo 16 a 28, eu não vou ler, eu vou contar a história. A Bíblia diz que haviam duas prostitutas, 1 Reis capítulo 3, de 16 em diante, duas prostitutas se apresentam diante do rei, duas. E elas se apresentam diante do rei, porque durante a noite, o filho de uma das duas tinha morrido. E elas chegaram diante do rei, porque uma dizia para a outra, esse que está vivo é meu. E a outra dizia, não, esse que está vivo é meu. E a outra dizia, não, esse que está vivo é meu. E para julgar a causa, levaram aquelas duas prostitutas, mães, para o rei julgar a causa de quem era o seu filho. A Bíblia diz que o rei, mais sábio que já passou sobre essa terra, olhou para aquelas mulheres e disse, de quem é o filho? As duas disse, meu. E perguntou, de quem é o que morreu? As duas disseram, dela. Então o rei disse, então de forma justa, peguem a minha espada. Eu vou dividir esse que está vivo ao meio. E eu vou dar metade para uma e metade para outra. Uma das mulheres disse, é justo, pode cortá-lo ao meio. E me dê a metade e dê a outra metade a ela. A outra disse, não, entregue a ela. Porque uma mãe pode abrir mão de qualquer coisa pelo seu filho. E essa mãe abriu mão do próprio filho para mantê-lo vivo. Então o rei disse, então esta é a mãe verdadeira, entregue-o a ela. Quem é essa mulher? Não sei, a Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia chama ela de prostituta. Mas uma prostituta em que foi abençoada por Deus. A Bíblia chama ela de prostituta, mas uma prostituta que amava o seu filho. Uma mulher que provavelmente foi transformada depois daquele dia. A sexta mãe, já falei de Ana, já falei de Eunice, já falei de Joquebede, já falei da viúva de Naim. A penúltima mãe, Lucas capítulo 1, e essa eu quero que vocês abram. Evangelho de Lucas capítulo 1,
Nós vamos ler a partir do versículo, deixa eu ver aqui. Opa. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos ler a história? Para a gente ir para a reta final. A partir do versículo 26, eu vou ler essa história. De Lucas capítulo 1. A mulher que foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Versículo 26 diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que concederás, darás à luz a um filho, a que chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois eu não tenho relação com homem nenhum? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente concebeu um filho da sua velhice, sendo este já do 6º mês, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 38. Então disse Maria: aqui está a tua serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, na cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria agora faz um cântico de louvor, de agradecimento ao Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai durar de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou o seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Essa mãe é a mãe mais agraciada que já passou por essa terra. Essa mãe, diz o anjo Gabriel a ela: fostes agraciada pelo Senhor, fosse muito favorecida, e Deus é contigo. Uma mulher escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Uma mulher escolhida para dar à luz àquele que iria tirar o pecado do mundo. Uma mulher escolhida para dar à luz àquele que pisaria a serpente com seus pés. Uma mulher que foi escolhida
para dar à luz aquele que dava vista aos cegos, que levantava os coxos. Uma mulher que foi escolhida para ser agraciada por Deus. Irmãos, às vezes eu vejo de uma forma equivocada muitos cristãos não dando a devida honra a Maria. Não é idolatria, mas a devida honra. A Bíblia diz que ela foi a mais agraciada de todas as mulheres. Se você não consegue reconhecer o que está na Bíblia, não é torná-la Deus, não é torná-la uma imagem, mas ela foi a mulher mais agraciada que passou por essa terra. Ela foi a mulher mais bendita que passou por essa terra. Ela foi a mulher mais humilde que passou por essa terra. Ela foi uma jovem que a sua vida inteira foi entregue ao Senhor por causa da escolha de Deus sobre a vida dela. E deixa eu te contar um segredo. Deus te escolheu para ser mãe. Deus te escolheu para ser mãe de um servo de Deus. Deus te escolheu para ser mãe de uma serva de Deus. Então seja o exemplo. Abrace, diga que ame. Mas eu cresci e meu pai e minha mãe nunca disseram que me ama. Então diga ao seu filho: eu te amo, filho. Você é uma bênção de Deus na minha vida, filho. Você é a resposta das minhas orações, filho. Você saiu do meu ventre, mas foi Deus quem me deu você. Eu quero que vocês comecem a entender que há algo sobrenatural no ventre de uma mãe. Porque a palavra do Senhor em Eclesiastes vai dizer: me explique como nasce ossos dentro de um ventre. E não há explicações, só Deus pode fazer isso. A sétima e a última mãe é você que é mãe. Deus te deu a dádiva de ser mãe. Deus te deu a dádiva de quebrar o ciclo de toda maldição que veio antes de você. Deus te deu a dádiva de viver na liberdade do Espírito. Deus te deu a dádiva de ter as tuas orações respondidas. Deus te deu a dádiva de criar homens de Deus e mulheres de Deus. Deus te deu a dádiva de ser aquela a quem ora e Deus ouve. Deus te deu a dádiva de ter nos teus braços o presente dos céus. Um dia nós estaremos todos com eles na glória, com os nossos filhos, com o Senhor na glória. Mas Deus te deu para cuidar aqui na terra, para amar. Então você que ainda tem mãe, reconheça a tua mãe. Diga para ela todos os dias que você ama. Use a tecnologia para isso. Faça uma chamada de vídeo de manhã para ela e diga: eu te amo, um beijo amanhã. Diga para o seu filho: eu sou tão abençoado por ter você como meu filho, tão abençoada por ter você como meu filho. Seja a mãe que agrada a Deus. A mãe estéril, Deus dá aos filhos. Eunice, Deus formou pastores. Aquele que estava condenado à morte, Joquebede, Deus salvou da morte. Aquela que entregou o seu filho para mantê-lo vivo, Deus deu vida e devolveu o filho a ela. Aquela que perdeu o filho e ele morreu, Deus ressuscitou. E você? Duas mães especiais aqui presentes, muito especiais para mim. A minha mãe, que está ali atrás, Marinete, que todo mundo pensa que é minha irmã. Aí eu não sei se eu estou velho ou ela está jovem. Meu irmão disse que ela é mais nova do que a gente. A minha mãe, que foi a minha mãe e foi o meu pai. A minha mãe que trabalhou a vida inteira para sustentar 2 filhos. A minha mãe que não abriu mão da integridade e da honestidade. A minha mãe que foi colocada para fora da casa da mãe dela quando engravidou. E muitos disseram: aborta essa criança. Mas ela não deu ouvidos. Então eu quero reconhecer e dizer para minha mãe que eu te amo, que eu te honro, e que você é a mãe que Deus me deu. A minha mãe e o meu pai,
que me criou e que me educou, que me sustentou e que é a minha referência. Mas tem uma segunda mãe que eu quero honrar e homenagear aqui essa noite. É a mãe de Davi e a mãe de Valentina. A esposa que Deus me deu, mas eu não quero agora honrá-la como esposa, como mãe, que não abre mão das coisas corretas, que não negocia os valores, que ensina Davi e Valentina a servir a Deus todos os dias, que ora por ele todos os dias, que orienta ele, que diz muito não para eles. Ontem meu filho disse assim: papai, vai ter a festa da escola. E assim, papai, é só adolescente, criança, papai, e vai ser legal. E eu olhei para ela assim e falei: amor? Ela disse: não, amor, não é de Deus não, o que vai ter lá não, amor. Não são pessoas de Deus que vão estar lá. Não vamos deixar ele ir não. Que não abre mão de preservar, não abre mão de cuidar, não abre mão de abençoar. Então eu quero te honrar pela mãe que você é, e todas as mamães que estão aqui também. Mas eu quero reconhecer publicamente Dona Marinete e Micheline e todas as outras. Vamos nos colocar de pé e vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Pastor Alexandre, vem me ajudar aqui à frente. Agradecer ao Senhor por essa noite especial. São 8 horas, eu já fechei a minha Bíblia. E eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor. Fecha os teus olhos. Aleluia. Aquela que é estéril, que Deus abra a tua madre. Aquela que já perdeu o seu filho, que Deus te conforte, porque você vai encontrar ele nos céus. Aquela que está ensinando o seu filho o evangelho, para que ele cresça na presença do Senhor. Aquela que livra os seus filhos da morte todos os dias através da oração. Aquela que abre mão do seu filho para mantê-lo vivo. Aquela que é agraciada pelo Senhor. E aquela que está aqui essa noite. Que Deus te abençoe, mãe. Que Deus te fortaleça, mãe. Que você não desista, mãe. Que você continue, porque ensina o teu filho no caminho. Enquanto você serve a Deus, Ele está olhando. Enquanto você vem para a igreja, Ele está olhando. Enquanto você está orando, Ele está olhando. Enquanto você está lendo a Bíblia, Ele está olhando. Enquanto você está servindo a Deus, Ele está olhando. E não há influência maior do que ver alguém fazendo. Você não influencia pelo que você fala, você influencia pelo que você faz. Então, mais uma vez, que Deus abençoe a tua vida, mãe. Que Deus te fortaleça e que Deus te renove, que Deus te cubra, que Deus te levante, que Deus enxugue as tuas lágrimas. Que o Senhor, que começou a boa obra, que Ele complete a obra na tua casa, que Ele salve aqueles que ainda não foram salvos, que Ele mantenha de pé aqueles que já foram salvos. Que Deus complete a obra que Ele começou na tua vida. Ainda com os olhos fechados, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, partido por vós, fazei isso em memória de mim, até que eu venha para buscar a minha noiva. O corpo de Jesus, esse pão que foi comprado na padaria, que representa o corpo de Jesus, que foi colocado na cruz, que colocaram nele uma coroa de espinhos. O filho de Maria, que deram chibatadas nele. Esse pão representa o corpo de Jesus, que colocaram uma lança e enfiaram do lado dele. E quando ele teve sede, deram a ele uma esponja suja com vinagre. O Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo. O Filho de Deus, que morreu por amor à tua vida e que morreu por amor à minha vida.
Na noite em que ele foi traído, juntamente com seus discípulos, ele tomou o pão e ele disse: esse é o meu corpo, partido por vós. Façam isso todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice. De semelhante modo, tomou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue, derramado por amor às nossas vidas. O sangue derramado por amor às nossas vidas. O sangue da nova aliança. Comam do pão, disse ele, e bebam do cálice, até que eu venha para buscar a minha noiva. Eu consagro esse pão e esse cálice no teu altar, Pai. Deixa eu te dar apenas 3 avisos essa noite. Pastor, eu posso tomar a Santa Ceia do Senhor? Se você já entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, já desceu as águas, sim, você pode tomar a ceia conosco. Pastor, eu ainda não me casei, eu posso tomar a Santa Ceia do Senhor? Não faça isso, porque a Bíblia diz que traria condenação para a tua própria vida, se você mora com alguém e ainda não se casou. Mas eu preciso te dar um conselho: conserte a tua vida logo. E terceiro, se você ainda não se rendeu a Cristo, não entregou a tua vida ao Senhor, não coma do pão, não beba do cálice. Paulo disse: examine-se pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. E se você tem pecados, agora é o momento de dizer: me perdoa, Senhor, eu tomo uma decisão a partir de hoje, me purifica e me limpa, eu me arrependo dos meus pecados. E então, sente à mesa do Senhor e coma conosco. Eu vou pedir para as irmãs servir o pão e servir o cálice. E espere para que todos possamos comer e beber juntos. Enquanto isso, vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente.
Nós não adoramos um Deus que está morto. Nós não adoramos um Deus de pedra, de madeira. Nós adoramos a um Deus que está vivo. E Ele está sentado no trono. E Ele é digno. E os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é fogo de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Levante a partícula do pão para o alto, curva a tua cabeça. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai querido, Pai celestial. Aqui está, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai, este pão que simboliza o teu corpo, Senhor, o qual nós vamos participar agora, Pai, do teu corpo, Senhor, que foi molado, Senhor, naquela cruz do Calvário, ó Pai. Que quando nós participarmos do teu corpo, Senhor, nos fortalece, Senhor, cura nossas feridas, que talvez, Pai, no decorrer deste mês, Senhor, esteja dentro de nós. Nos fortalece, para que nós possamos, Senhor, passar mais um mês firme na tua presença, ó Pai. Meu Deus, levante o cálice para o alto. Justo e eterno Deus, aqui estamos te apresentando, Senhor, este suco, ó Pai, industrializado, Senhor, mas que agora, Pai, simboliza o teu sangue, Senhor, o sangue do Cordeiro, porque o teu sangue tem poder, Pai. Nós vamos participar, Senhor, para que nós possamos se lembrar das chicotadas, da coroa de espinho que foi posto sobre a tua cabeça, Senhor, para quando vinham as tentações, as lutas, as tempestades, nós se lembrar que vale a pena, Senhor, te servir, Pai. Possa comer do pão e depois tomar o cálice do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor, sublime na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor agora nos fortaleceu, porque o Senhor agora nos encheu da tua graça, do teu Espírito Santo, Senhor. Nós vamos sair daqui nesta noite preparado, ó Pai, para mais um mês de luta, de batalha, mas na tua presença, Senhor. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Glória a Deus. Toda Santa Ceia, nós fazemos um ato simbólico aqui na nossa igreja, que é, não sei se vai caber aqui, acho que vai, né? Nós chamamos aqui à frente todos que pertencem a essa igreja, para declarar que nós somos uma família. Então você que é dessa igreja, venha para aqui à frente, a gente vai dar as mãos a todo mundo aqui. E você que quer fazer parte dessa igreja, é no culto de Santa Ceia que nós chamamos vocês para fazer parte dessa família. Então se você quer também chorar com os que choram, pega aqui, pastor, assim no meu braço, ó. Assim, pastor. Se alegrar com os que se alegram. Você que já é daqui, vem aqui à frente. Se você é dessa igreja, teu coração é dessa igreja, essa igreja tem te liberado palavras sobre a tua vida, tem orado pela tua casa. Se você já é de outra igreja, está tudo bem, tá, irmãos? Não precisa você vir, não. Mas nós também chamamos aqui à frente as pessoas que querem agora se tornar família Viva Esperança. Eu quero, pastor, se tornar parte dessa família, essa família que Deus tem agraciado, essa família que Deus tem livrado, essa família que Deus tem sustentado, essa família que Deus tem levantado. Eu creio, irmão, como eu creio numa igreja que ama o próximo, como eu creio numa igreja que não conhece alguém só de nome, mas que ajuda os que sofrem, que compartilha quando alguém está passando necessidade, luta, que ora por quando alguém está enfermo, e aqueles que abrem a porta da sua casa, que a gente vai lá e visita, e declara o amor de Deus sobre a vida deles. Eu creio numa igreja diferente, que o foco não está no dinheiro. Eu creio numa igreja em que o foco não está no pastor. Eu creio numa igreja em que o Senhor está nos ensinando e nos preparando para o céu. Eu creio numa igreja que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Eu lembro a oração da minha esposa, ela dizia assim: amor, que a gente possa ver os nossos filhos crescendo na igreja, que a gente possa casar os nossos filhos na igreja, que a gente possa ver os filhos dos irmãos da igreja crescendo na igreja, que a gente possa ver eles se casando na igreja. Então, se tem alguém aí do teu lado, dá um aperto na mão dele e diz assim para ele: você é meu irmão, você é minha irmã. E com todo respeito, diga a ele: eu te amo em Cristo. Eu te amo em Cristo, pastor. Te amo em Cristo Jesus. Quando tiver difícil, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Deixa eu enxugar aqui, pastor. Quando tiver difícil, quando o sol estiver escaldante demais, que às vezes Deus leva a gente para o deserto, né? Quando o sol estiver quente demais, lembre-se que tem irmãos aqui que não apenas ora, mas se está faltando comida na tua casa, essa igreja é uma igreja que abençoa. Se está faltando o gás que acabou na tua casa, essa é uma igreja que abençoa. Se a conta de luz da tua casa está prestes a ser cortada, e com toda discrição, e ninguém vai saber, porque a honra e a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa família, a família Viva Esperança. E que Deus te fortaleça, que Deus te levante, que Deus cuide de você, que Deus te livre do mal, que Deus enxugue as tuas lágrimas, que Deus te dê uma semana maravilhosa na presença dEle. Que o amor de Deus, que a graça do Filho e que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e permanentemente sobre a tua vida, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor é o meu e o teu pastor, e nada nos faltará, porque agindo Deus, quem impedirá? Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá.
porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, e não, se não desanimar. Eu quero deixar para a tua meditação o Salmo 126. Mesmo que você esteja chorando, continue andando, continue caminhando, continue servindo, porque vai chegar o dia em que você vai voltar com a colheita nas tuas mãos, e vai ficar, como diz a palavra, como quem sonha. Que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, toda a igreja diz: amém, amém e amém. Glória a Deus! Deus abençoe. Dá um abraço no teu irmão, dá uma palavra de Deus para ele. Se a tua mãe está aí, dá um cheiro nela.